Paz do Senhor a todos. Amém. Podem se assentar, boa noite. Uma responsabilidade, né? O último culto do ano. Um culto que hoje nós tivemos aqui a apresentação do Henrique. Glória a Deus por esse passo. A gente sabe o quanto é importante apresentar a criança nos caminhos do Senhor. E a gente se alegra, e ao mesmo passo que a gente se sente nervosa de estar aqui, claro, até mesmo porque tem tantas patentes altas aqui, pastor Plínio, pastor Vitor, pastor Edivaldo, e a gente é aprendiz, claro. Mas é uma alegria compartilhar a palavra de Deus, não só de estar aqui e de ministrar, mas de todas as coisas que a gente faz para o Senhor. Então, estar aqui à frente, ter uma oportunidade para abrir um culto, para orar pela palavra, ou para vir aqui à igreja ajudar com as irmãs, ou ajudar nos adolescentes, tudo isso é um privilégio de servir a Deus. Porque a gente não está aqui por homens, mas a gente está aqui para que o nome de Jesus ele seja exaltado e que ele seja glorificado através das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. A gente faz porque a gente se dispõe para Deus. A gente faz porque a gente quer, de alguma forma, fazer algo para Deus diante de tantas coisas que o Senhor, Ele faz por nós. E eu lembro que alguns anos atrás, eu participei de um ministério de cura e libertação, do ministério da Neuza Itioca, eu não sei se os irmãos conhecem. E nesse dia eu fui chamada para ministração individual e eu fiquei com muito medo. E lá eles trouxeram várias revelações acerca da minha vida. E uma coisa que me marcou demais naquela ministração foi que a intercessora, ela virou para mim e ela falou assim que chegaria um tempo que eu teria que estar em determinados lugares e fazer determinadas coisas no qual eu não poderia dizer não. E aquilo me marcou de uma certa maneira e hoje eu não vejo a condição, a possibilidade de dizer não para as coisas de Deus, ainda que seja tão pouco com aquilo que eu posso contribuir. Vai fazer um ano que eu faço parte dessa casa, eu já compartilhei aqui com vocês. Eu me sinto alegre e honrada de ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês a minha vida cristã e de servir nessa casa com essas pessoas que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi a gostar, e é uma honra estar ao lado de vocês, que são pessoas especiais demais e que pessoas que possuem diversos talentos e que acrescentam na minha vida e que eu aprendi demais com vocês e que vocês são são bênçãos na minha vida. Então eu gostaria de agradecer, até porque no final de ano eu acho que a gente fica um pouquinho emotivo, A gente começa a fazer um balanço de algumas coisas que aconteceram e a gente olha para trás. A gente começa a olhar todas as coisas que aconteceram nesse ano e a gente vê quantos projetos, quantas coisas que a gente projetou para esse ano, quantas coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido. Então, algumas coisas foram realizadas, outras elas não foram. Algumas coisas a gente falou que nós vamos deixar ir para um outro momento, a gente não sabe quando que vai ser possível. Então, a época do final de ano, não sei se vocês são assim, mas em mim é o momento que eu quero colocar todas as coisas em ordem. A casa a gente quer fazer uma faxina, nas nossas roupas a gente quer tirar tudo aquilo que não serve mais e a gente quer doar. É um tempo que a gente está confraternizando com os nossos amigos, com a nossa família. E é um ano que a gente realmente fica olhando e fica analisando mesmo as nossas metas, porque quando foi lá no final do ano passado, a gente estava fazendo isso, a gente estava projetando algumas coisas para o ano de 2022.
Então, uma das coisas que eu coloquei aqui como exemplo, porque são coisas que eu mesma falei para mim que eu gostaria de fazer e que eu falhei em algumas delas, mas eu tentei, né? Eu falei assim, eu vou ler a Bíblia nesse ano de 2022, e eu infelizmente não consegui cumprir essa meta. Espero que no próximo ano, né, acredito que muitos de vocês também falam isso, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Outras a gente fala, não, esse ano eu vou me dedicar no devocional. Então esse ano eu vou dedicar, 30 minutos, eu vou dedicar 1 hora e eu vou fazer o meu devocional fielmente todos os dias. Só que a correria, ela acaba engolindo a gente e muitas vezes passa batido esse momento que a gente precisa ter de busca com Deus, né? Logo com Deus, logo com aquele que cuida de nós o tempo todo, a gente falha nessa missão. A outra coisa que eu coloquei aqui é que a gente coloca que eu vou tentar estar mais próxima dos meus amigos, porque a gente muitas vezes fica nessa correria, casa, trabalho, estudo, e a gente acaba não tendo esse tempo para a gente estar próximo às pessoas que a gente gosta, aos nossos amigos, a gente tem um momento de descontração, a gente encontrar as pessoas, a gente está num momento ali até mesmo para fazer uma oração juntos, para a gente adorar a Deus juntos. Aí outra meta que a gente falou assim, não, o próximo ano, em nome de Jesus, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou praticar um esporte, uma atividade física, eu vou fazer meus exames regularmente, e aí a gente começa. E é uma coisa atrás da outra que a gente projetou e que a gente acabou deixando para trás, e por aí vai. A gente fala, não, esse ano eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer um curso, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer algum curso relacionado aqui às coisas da igreja, e por aí vai. E são muitas promessas que nós fazemos e que muitas vezes essas promessas elas acabam ficando para trás, porque parece que o tempo ele não é o suficiente para a gente fazer todas essas coisas. Parece que essas 24 horas elas engolem a gente, que a gente acaba deixando passar batido tantas coisas. E aí a gente fica pensando, como que é que eu vou conciliar todas essas coisas? Então, eu vou conciliar as coisas da igreja, né? Porque eu trabalho aqui na igreja, eu faço as coisas da igreja, eu me dedico. E aí eu não tenho só a igreja, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as atividades que eu tenho que executar fora. Ou quem não trabalha, que a gente sabe que as mulheres que ficam em casa acabam trabalhando mais do que está trabalhando fora, porque as tarefas de casa elas não acabam nunca, né? Aí eu tenho a minha vida social também, porque eu tenho que estar em dia, eu tenho que sair, eu tenho que estar próximo às pessoas, eu tenho que cumprir os meus compromissos, né? E aí eu ainda tenho que manter minha vida saudável, eu tenho que cuidar da minha aparência, e por aí vai. E são muitas coisas que a gente precisa fazer, são muitas coisas que a gente precisa gerenciar, principalmente nós mulheres, porque nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E vocês não me deixam mentir, porque é assim, todos os dias são muitas coisas, e aí a gente fica nessa busca, né, o tempo todo, vou fazer, e ao mesmo passo que a gente se preocupa com aquelas coisas que nós temos que fazer, a gente acaba também paralisando, a gente deixa de avançar, muitas vezes por conta daquilo que nós planejamos e aquilo que nós não conseguimos fazer. Então fica aí essa divisão, aquilo que eu fiz e aquilo que eu tenho que fazer. E aí a gente não encontra um equilíbrio para como que eu vou administrar todas essas situações, né? Então, o peso do passado muitas vezes ele vem para atormentar a gente, vem com situações que foram mal resolvidas, ele nos atormenta com algumas frustrações que nós tivemos, coisas que a gente não conseguiu resolver, coisas que cada um de nós que sabemos, que coisas que Deus falou com a gente, coisas que deveriam ser feitas e que infelizmente não foram feitas. E muitas vezes essa mágoa, essas situações que ficam no nosso coração, essas situações elas
acabam paralisando a gente. E a gente não foca naquilo que verdadeiramente precisa ser feito, porque eu fico amarrada naquela situação no qual eu deveria resolver, né? Eu já não lembro mais das promessas que Deus fez para minha vida, das coisas que Deus me prometeu, das coisas que Deus falou comigo naquele momento que eu tive um momento de intimidade, naquele momento que eu me rendi, né, que eu estava ali desesperada para que Deus me ouvisse, para que Deus atendesse a minha súplica, e que muitas vezes Deus falou para você que Ele ia fazer determinada coisa, mas por conta do desespero, por conta das preocupações, eu já esqueci de tudo aquilo que Deus me prometeu que Ele vai fazer. Então eu já não me dedico mais como eu deveria me dedicar, eu já não faço mais as coisas como deveria fazer, porque eu acho que o desfecho, né, no caso, que o desfecho já não vai ser bom. Então eu começo a colocar determinadas barreiras. Eu não vou fazer porque não vai dar certo, eu não vou fazer porque eu não tenho reconhecimento das pessoas, eu não faço porque as pessoas são ingratas. E a gente vai colocando diversos motivos para a gente deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então eu fico com medo de ir à frente, né? Eu fico com medo de ser ousada diante de Deus para que Deus realize aquilo na minha vida. Ou até mesmo eu falo, não, eu não tenho mais idade para Deus cumprir determinada coisa. E a gente esquece do Deus no qual a gente serve. Porque independente se eu tenho 30, se eu tenho 50, se eu tenho 60, Deus, Ele ainda realiza os sonhos. Mas eu acabo me paralisando e acabo me esquecendo de toda a direção, de tudo aquilo que Deus me falou, né? Então eu acho que tudo aquilo não é mais possível para mim. Eu entendo que aquilo não vai mais adiante. E aí eu começo a ter medo do futuro. Eu começo a ter medo das coisas que vão acontecer. Eu começo a ter medo das situações que estão por vir. Eu nem sei se vai dar certo, o que vai acontecer, mas eu já fico reclusa, eu já fico ansiosa. E aí eu perco totalmente o foco das outras coisas, porque eu estou pensando lá na frente, eu estou pensando adiante. E a ansiedade, ela começa a tomar conta do meu coração. E ela começa a me paralisar. E aí eu fui buscar aqui o que significa ansiedade. E que fala que a ansiedade, ela é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. E quando ela se torna excessiva, ela interfere na nossa vida cotidiana. Então isso já começa a atrapalhar todas as coisas que eu venho fazendo, porque eu fico ansiosa com aquilo que está por vir. E normalmente a ansiedade, ela chega nas nossas vidas, né, nos nossos pensamentos, através de uma pergunta que a gente começa a fazer. E essa pergunta é o e se, né? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu ficar doente? E se eu não passar na minha prova? E se eu não conseguir entregar as demandas do meu trabalho? E se eu não me casar? E se o meu relacionamento terminar? E se o meu projeto não der certo? E por aí vai. E o e se, ele começa a tomar conta da nossa mente de uma forma que a gente fica totalmente paralisado, porque a gente se prende totalmente naquela pergunta. Mas a gente só vai saber se a gente tentar. E se a gente colocar Deus adiante, porque daí começa a vir os gatilhos na nossa mente. Essa pergunta do e se é um gatilho para a gente ficar ali, preso àquela situação e deixar de cumprir aquilo, né? E aí tem outros meios também, que além desses gatilhos do e se não acontecer, na verdade, que faz a gente se sentir ansioso. E um desses gatilhos eu coloquei aqui como a mídia, porque a mídia, ela está o tempo todo lembrando o que a gente está vivendo hoje. Então é o nosso cenário político,
o nosso cenário econômico, como as coisas aí fora elas andam, o desemprego, né? Quantas coisas a gente vê e aquilo começa a nos desesperar. Só que a gente esquece que a nossa fonte, que quem cuida da gente é Deus. E que Ele está o tempo todo agindo ao nosso favor. Ele está o tempo todo tomando conta das nossas vidas. Então aí fora mostra que está um caos. Aí fora mostra um padrão que a gente precisa seguir. Então, hoje, para eu ser aceita, aí fora eu tenho o quê? Que seguir um estilo de vida, eu tenho que me vestir da maneira A, eu tenho que ter o tênis da marca B, eu tenho que estar inserido no grupinho C, porque se eu não faço nenhuma dessas coisas, simplesmente eu não me encaixo. Se eu não faço parte daquele grupinho lá na minha escola, que anda com o cabelo azul, eu já não sirvo mais. Então os padrões de Deus, eles acabam sendo esquecidos. Os padrões de Deus, eles acabam sendo deixados de lado. Porque o tempo todo a gente é bombardeado naquilo que nós deveríamos ser. As atitudes que a gente deveria tomar, qual é o comportamento que eu deveria ter. Porque se eu não faço isso, se eu não me comporto como o mundo espera com que eu me comporte, eu acabo sendo rejeitada e eu não sirvo para aquele meio. E graças a Deus a gente não serve mesmo, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas hoje é assim a vida do cristão. É o bombardeio o tempo todo de informação. Só que a gente precisa lembrar do que a palavra ela fala. Lá em Filipenses 4:6, eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo. Amém? Filipenses 4, o 6 e o 7 diz assim: Não estejeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos adverte. Ela fala que eu tenho que entregar tudo isso diante de Deus. E mesmo que a gente esteja passando por alguma situação difícil, alguma situação que está deixando o nosso coração inquieto, não significa que, olha, esquece. Não é isso que a palavra de Deus está falando, esquece porque vai dar tudo certo. Não é isso, mas a palavra de Deus fala que o quê? Que eu preciso entregar a minha petição diante de Deus. E que em todas as coisas eu preciso agradecer. É uma forma de agradecimento quando eu coloco diante de Deus. E eu creio que Deus, Ele está cuidando dessa situação. Não é que acabou, não, vai esquecer. Porque às vezes a gente compartilha alguma situação com alguém e às vezes a gente quer ouvir alguma palavra especial e a pessoa, não, vai ficar tudo bem. Não é assim, não vai passar aquela dor. Só quem vive determinadas situações sabe o que está se passando. Mas Deus, Ele assegura. Só que o nosso problema é que muitas vezes a gente não toma posse da palavra de Deus. A gente esquece que Deus, Ele está cuidando o tempo todo. E quando a gente segue aqui o texto, que fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. E uma vez que eu confio e que eu entendo que Deus está cuidando de todas as coisas, essa paz, ela está dentro de mim. E não é qualquer paz porque uma outra pessoa está falando que vai ficar tudo bem comigo. Porque o que me assegura é que é a paz que vem de Deus. É a paz que só Ele pode nos dar. Porque muitas vezes, não importa, você está passando por alguma situação, a pessoa pode te falar o que for, aquilo não aquieta a sua alma. Nada é suficiente, nada traz conforto.
mas a palavra de Deus, ela assegura que Jesus, Ele está tomando conta e que Ele está recebendo as nossas petições o tempo todo. E aí, além desses gatilhos, além dessas palavras, a gente liga essa questão da gente estar ansioso, né, por aquilo também que Deus não fez, né, como eu citei aqui antes, né? E se Deus, Ele não curar? E se o pior acontecer? Então a gente começa a ligar, e se Deus tivesse feito aquilo que eu pedi tanto para Ele fazer para mim? E se Ele não me proteger nessa situação de adversidade? E a gente começa a se voltar contra Deus, achando que Ele não está cuidando da gente e que Deus, Ele não está no controle. Mas uma vez que nós confiamos e entregamos a Ele, Ele está. E a gente tem a paz. E eu gostaria de pedir para os irmãos voltarem um pouquinho, Filipenses mesmo, o capítulo 3, o verso 13. Que fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ficam e avançando para que estão diante de mim. Continuar aqui no 14. E prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, os nossos dias, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, eles estão na mão de Deus. E aquilo que passou, passou. Aquilo que a gente se propôs a fazer nesse ano e que não foi possível fazer, ele ficou. E todos os dias a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas. E ela vai se renovar e Jesus vai dar uma nova oportunidade para a gente cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. Então, a minha ansiedade precisa ser lançada. Porque lá na frente, o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, ano que vem, eu não sei, Jesus, Ele já sabe. E nada vai mudar isso. A única coisa que nós conseguimos controlar é o nosso futuro, que é o que a gente está fazendo hoje. O que a gente pode fazer de diferente hoje? Só que o amanhã Ele está nas mãos do Senhor. Isso, independente do que você queira ou não, está nas mãos dele. E aí eu gostaria de compartilhar aqui 2 exemplos de situações no qual esses exemplos da fé, eles confiaram naquilo que Deus, Ele faz. Só que antes disso, eu gostaria de voltar um pouquinho e que vocês abrissem lá em Isaías 41:10, por gentileza. Isaías 41:10 fala assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então aqui é mais uma vez Deus confirmando que Ele está com cada um de nós. E lá em Hebreus, não precisa abrir, 13:5, que fala que não te deixarei e nem te desampararei. Então, nossa visão é sim, o futuro, mas sabendo que Cristo, Ele está à frente de todas as coisas. E aqui na Bíblia a gente vê diversos exemplos de pessoas que confiaram na boa mão do Senhor, que confiaram naquilo que Jesus poderia fazer e que Jesus deu um desfecho bom para aquela pessoa. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a história de Ruth. Aí, se vocês puderem abrir, Ruth 1, verso 16.
um versículo bem conhecido, que diz assim: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então esse é um versículo, né, bem conhecido por todos nós. E esse foi o exemplo de uma pessoa que realmente confiou no que Deus poderia fazer, sem ao menos saber o que esperava, né? Então aqui a gente fala um pouquinho de Ruth, né? A gente não vai adentrar com profundidade nessa parte da escritura, mas só para a gente abreviar um pouquinho aqui. Ruth, ela era casada, ela era uma mulher moabita, que ela era casada com Malom, e Malom era filho de Noemi e de Elimeleque. Então, Elimeleque tinha um irmão, que é o Quilion, se eu não me engano. E o que acontece? O Elimeleque, ele falece. E após o falecimento dele, a Noemi, ela perde também os 2 filhos. E aquela mulher, ela fica desamparada. Ela fica desamparada, tanto de marido, quanto dos filhos. Imagina o golpe que essa mulher tomou em perder pessoas tão essenciais na vida dela, quanto foram o esposo e os 2 filhos. Só que a Noemi, ela não segura ali as 2 noras dela, porque ela incentiva que as noras delas, elas sigam o caminho delas, que elas voltem para sua terra, que elas se casem de novo, que elas tenham filhos, porque na ocasião a Ruth não tinha um bebê ainda. Então ela fala: não, vocês precisam ir, precisam seguir o caminho de vocês. Só que a outra nora dela, a órfã, ela decide ir. Ela custou um pouquinho, mas ela vai. Só que a Ruth, ela decide ficar. E a Ruth, quando ela decide ficar, ela se coloca à disposição de voltar para a terra de Noemi com ela. E por isso que ficou: eu vou onde você estiver, e para onde ela estivesse, ela ia seguir aqueles costumes. E o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth agora. Então ela simplesmente se dispõe. E ela faz tudo quanto a sua sogra te orienta. E depois a história, ela segue. Que ela vai nos campos, é onde a Noemi fica sabendo que aquele campo, ele pertence a Boaz, e ela vai colher ali, e aí ali eles se entendem, acham graça um no outro. Só que naquela época tinha o parente mais próximo, que a Bíblia relata, que fala que era o parente remidor. E a Noemi fala que o Boaz, ele é um parente próximo, só que existe um outro na frente dele. Só que esse parente remidor mais próximo, ele abre mão do direito das coisas que eram de Elimeleque. E ali as coisas passam para Boaz. E ali ele casa com a Ruth, e ali eles têm um filho, que se chama Obed. E Obed é quem? É o avô de Davi. Então olha a importância que teve uma decisão. Ela não sabia aquilo que aguardava ela no futuro, ela não sabia o que estava por vir, mas ela decidiu honrar a sua sogra, decidiu acompanhar, e ali a história dela foi mudada. Porque ela poderia ter voltado para a terra dela, a gente não sabe qual era o desfecho que ia ter, mas não, a partir da confiança que ela teve, ela voltou, e Deus fez tantas coisas na vida dela. Ela teve a oportunidade de se casar novamente, ela teve a oportunidade de gerar um filho, e essa foi a confiança que ela colocou em Deus. E quantos outros exemplos que a gente tem acerca disso, acerca de pessoas que entendem qual que é essa importância. E um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui também, que é o exemplo de Moisés. Quantas coisas que a gente sabe acerca dele. Para mim, ele é um dos principais personagens do Antigo Testamento. Então, quantos papéis
ele desempenhou. Então ele liderou o povo de Israel para ser liberto do Egito, né? Então ele acompanhou o poder de Deus quando ele viu lá as pragas para o povo egípcio. Ele viu a sarça arder. Então quantas experiências ele teve com Deus, quantas coisas ele vivenciou, né? Então foi ele também. Ele não chegou à terra prometida, mas antes disso ele vivenciou várias experiências com Deus. Ele estava lá no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus. Então ele foi um grande personagem. Ele viu o mar se abrir. Então, só que para o Moisés tá ali e ter vivido tantas coisas e Deus ter capacitado ele em tantas coisas, ele falava que ele não sabia falar, mas ele tinha um sucessor, ele tinha o seu irmão Arão. Então, o tempo todo a gente vê no relato bíblico que Moisés ele estava sendo acompanhado por Deus, que ele era um homem que agradava a Deus. Só que o que levou Moisés a viver tantas coisas? Eu gostaria que os irmãos abrissem agora no livro de Êxodo, capítulo 2, por favor. Êxodo 2, que fala a respeito do nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs de juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe, para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disseste a tua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar a uma ama hebreia, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Naquela época havia uma determinação de Faraó, que todo bebê que nascesse, se fosse menina, era para preservar, mas que se fosse menino, joga no rio. E a mãe de Moisés, ela foi visionária, porque ela escondeu o bebê por 3 meses. A gente, não sabe como, porque o bebê está ali, chora o tempo todo. E pela fé da mãe dela, ela lançou o menino nas águas. E aí a filha de Faraó viu o bebê, e a irmã de Moisés já teve a estratégia de falar se queria que alguma ama cuidasse do bebê, e a própria mãe de Moisés tomou conta dele. Então aqui, para ter acontecido todos esses relatos que a gente viu e que inspiram a gente ter fé, é porque houve a atitude de uma mulher, em amor ao filho dela, de ter preservado, de ter escondido e de ter tido uma estratégia para que o filho dela sobrevivesse. Então esse é mais um relato de que Deus ele cuida de quando a gente coloca diante dele todas as coisas, né? Então a mãe de Moisés teve esse passo de confiança de lançar o bebê, né? Então são muitas histórias, não só essa que a gente contou, a de Ruth, né? Não só essa de Moisés, mas outras que inspiram a gente a confiar em Deus e a colocar o nosso caminho diante dele, né? Então, a gente mais uma vez, eu gostaria de retomar que
o nosso futuro, ele está sendo guiado por Deus. Todos os dias, Deus ele já toma conta de todos eles, né? E a gente não pode se vitimar, achando que eu sou uma coitada, que Deus não está fazendo, que as coisas não estão fluindo. Não, mas eu tenho que me posicionar como serva, como cristã e fazer aquilo que me cabe, e colocar as minhas petições diante de Deus. E eu coloquei aqui algumas características das pessoas que entregam o seu caminho para o Senhor e que confia que Ele está cuidando do seu futuro. Então, a primeira característica que eu coloquei aqui é que a pessoa que confia em Deus, ele confia que o seu futuro é guiado por Ele. E aqui, não precisa abrir, eu vou ler o texto que diz assim, em João 16:13, que fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo e vos anunciará o que há de vir. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então quando eu confio, eu sei que o meu futuro ele é guiado por Deus e que toma conta de mim. Então eu tenho essa confiança. O segundo ponto é que quem confia em Deus ama o Senhor de todo o seu coração. Que em Lucas 10:27 fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então esse amor, ele só pode vir de Deus. E quando a gente se abre para a gente ter esse amor dentro do nosso coração, é só assim que a gente consegue amar o próximo. É só assim que a gente consegue derramar desse amor às pessoas que convivem com a gente. Não é porque eu consigo, porque eu treino isso todos os dias. Não, isso é um dom de Deus, porque Ele é o próprio amor. O terceiro ponto é que quem confia em Deus obedece a palavra dele. Em João 14:21 fala assim que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu os amarei e me manifestarei a Ele. Então isso é mais uma prática de quem confia em Deus. Porque a Bíblia, ela não é um conto, não é qualquer livro, ele é uma instrução para as nossas vidas. Ela é sagrada, ela tem palavras poderosas, ela tem palavras que transformam o nosso interior. Muitas vezes a gente recebe um direcionamento ali, lendo algum texto, Deus fala tão profundamente com a gente, através da palavra dele. Então é realmente algo real. E eu como cristã, eu tenho que entender que isso é real todos os dias na minha vida, porque através da palavra de Deus eu sou direcionada em todas as coisas que eu preciso fazer. E quando eu sigo a palavra de Deus, quando eu tenho essa ordenança dentro do meu coração, eu demonstro que eu confio nele, eu demonstro que eu amo a ele. Eu amo porque quando eu demonstro isso, eu estou colocando a minha fragilidade diante de Deus. Olha, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas a sua palavra, ela está me instruindo nisso. E eu vou crer nessa palavra e vou confiar e vou seguir adiante, porque eu sei que eu não vou perder quando eu obedecer a sua voz. A quarta coisa, fala que quem confia em Deus tem uma fé firme, né? Então, Salmo 125, verso 1, fala que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E quando a gente fala de confiar, o mesmo sinônimo de confiança é o quê? É a fé. E o que Hebreus fala lá? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tenho a minha amiga que está aqui visitando na igreja. Ela compartilhou um podcast comigo e eu ouvi essa semana. E aquilo me impactou demais, essa palavra sobre fé. Porque esse podcast ele falava de duas vertentes da fé.
a fé que vai me fazer com que eu alcance milagres, né? Até ele usa o exemplo pela fé. Então, pela fé eu vou alcançar milagres, pela fé eu vou conseguir comprar minha casa nova, pela fé eu vou ser abençoado com emprego, pela fé eu vou conseguir trocar o meu carro, e por aí vai. E não é errado a gente colocar as nossas petições diante de Deus, porque Deus, Ele sabe daquilo que a gente precisa. E não só coisas grandes, Ele sabe das coisas pequenas que a gente necessita. Então, eu fiquei pensando, realmente, quando a gente quer destacar alguma coisa que a gente quer, ela fala, se Deus quiser, e com fé em Deus. Mas não que é errado, é certo, gente. Claro, se Deus quiser, aquilo de fato vai acontecer na nossa vida. Só que o outro lado fala da fé que eu preciso abdicar de determinadas coisas. Será que eu tenho fé suficiente para quando as coisas estão indo mal? Né? Então, na Bíblia, ele fala de alguns relatos de alguns personagens que pela fé, teve gente que foi apedrejada, pela fé, teve gente que sofreu perseguição, pela fé, teve gente que foi crucificada, pela fé, teve gente que foi lançada na cova dos leões. Então tem esse outro lado da fé, que quando a gente para e a gente se pergunta, e aquilo me fez ficar pensativa, que eu falei, será que pela fé eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou abrindo mão das coisas que necessitam ser abertas nesse momento? E aquilo me fez ficar reflexiva, né? E glória a Deus de você ter compartilhado, porque coisa boa na nossa vida é a gente ter amigos que inspiram a gente a ser melhores. Amigos que verdadeiramente levam a gente para mais próximo de Deus. Amigos que a gente pode contar. E amigos que verdadeiramente vão impulsionar. Porque hoje eu vejo os adolescentes, vejo as coisas como funcionam aí fora. Hoje você não tem mais a liberdade de dar um sermão no seu amigo, de você chegar e falar a verdade. Olha, não é legal, isso que você está fazendo não é bom. Porque hoje, quando você fala um não para a pessoa, ela já não serve mais para você. Então, isso é algo que a gente precisa preservar, porque o amigo verdadeiro, ele vai orar com você, ele vai te dar o puxão de orelha, e ele vai se alegrar com você, ele também vai chorar com você. Então, a gente precisa se agarrar a essas pessoas que têm fome e sede de Deus, porque essas pessoas, elas acrescentam na nossa vida, e elas vão ajudar a gente a ir cada vez mais longe na presença de Deus. Então, né, glória a Deus por isso, pela sua vida, por ter compartilhado essa palavra que realmente fez com que eu pudesse refletir se eu tenho abdicado algumas coisas pela fé que eu tenho em Cristo. E aí aqui a gente segue que fala que quem confia em Deus, ele dá frutos. Então tudo aquilo que ele recebe de Deus não fica só para ele, ele compartilha com as outras pessoas. Que ele fala lá em Jeremias 17, do 7 e 8, que fala: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então a nossa confiança em Deus naturalmente vai fazer com que a gente dê frutos. Porque aquilo que a gente recebe de Deus, ele é tão precioso que a gente não consegue guardar só pra gente. A gente recebe tantas bênçãos, a gente vive tantos testemunhos que a gente quer compartilhar, né? Então, que João aqui, 15:5, que fala o quê? Que eu sou a videira verdadeira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, ele nos assegura que sem ele a gente não pode fazer, mas que a gente também não deve trabalhar na obra para que aquilo fique escondido, que aquilo fique guardado só para mim. Eu preciso compartilhar acerca das coisas que Jesus faz na minha vida. Eu preciso trabalhar na obra de Deus, ainda que seja
vir aqui um pouco antes do culto, arrumar a cadeira, ainda que seja eu ficar na porta, ainda que seja eu servir uma água, ainda que seja passar aqui a letra no telão. Não importa aquilo que a gente faz, se é para Deus, o Senhor, Ele tem recebido da nossa parte. E Ele conhece a intenção daquilo que a gente tem feito para Ele. E o sexto ponto: quem confia em Deus não teme o futuro. O Salmo 112:7 fala que não temerá maus rumos, ou em outras versões, má notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, mais uma vez aqui, a gente fala que Deus, Ele é o autor da nossa vida, Ele sabe do nosso futuro, Ele cuida do nosso dia a dia, Ele sabe das nossas angústias, das nossas mágoas. E Ele sabe que Ele pode tratar essa ansiedade para quê? Para que isso não reflita no meu futuro, para que eu tenha dias de paz e que eu consiga fazer todas as coisas que eu preciso. E o último ponto, que diz assim, que quem confia em Deus se prepara para a volta de Jesus. Eu gostaria de que os irmãos abrissem agora em Mateus 25. É a parábola das 10 virgens. Mateus 25, a partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Essa palavra é uma palavra que eu tenho muito temor em ler, porque realmente a gente não sabe nem o dia nem a hora que Cristo Ele vai voltar para nos buscar. Então aqui a gente tem um exemplo do noivo. Eu me casei recentemente e todo o tempo necessário parece que não deu para eu me preparar, porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Agora imagina a nossa vida com Cristo. O tanto de coisas que a gente tem para colocar em ordem, as coisas que a gente precisa retomar, as coisas que a gente precisa acertar, as pessoas que a gente precisa perdoar, o laço que talvez seja necessário desfazer para que a minha vida não caminhe mais da mesma forma. Então, eu creio que é um tempo que a gente precisa parar e refletir. Porque quando a gente olha as notícias, quando a gente olha o que está acontecendo lá fora, é nítido que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu vou compartilhar com os irmãos uma situação que aconteceu, que foi uma colega de trabalho que me contou. E quando eu vi essa história eu fiquei muito chocada, porque ela compartilhou comigo que na escolinha da concunhada dela, eles são uma turma, eu acho que é da 6 anos, é a primeira série agora, né?
E o menininho, ele já apresentava muitos traços femininos. A criança tem 6 anos. Era nítido ali que ele já tinha esses traços. E aí, um belo dia, a mãe dessa criança, que eu não sei se o nome não me recordo se era Gabriel, Gustavo, acho que era Gustavo. E um belo dia, a mãe chegou lá na escola com um documento que não se sabe se era uma liminar ou que tipo de documento era aquele, que agora o Gustavo, ele não chama mais Gustavo, que agora o Gustavo, ele chama Beatriz. 6 anos de idade. E aquilo cortou meu coração. Porque como que uma criança de 6 anos de idade, agora ele sabe que ele é Beatriz? Provavelmente isso foi uma frustração da mãe dessa criança. E aí eles foram brigar na escola, porque eles gostariam que a Beatriz usasse o banheiro das meninas. Mas a escola se pronunciou porque hoje não tem uma lei para que usasse o banheiro das meninas, e falou que ele poderia usar um banheiro unissex, o banheiro da diretoria, mas que ali ele não poderia estar. E aí a mãe desse coleguinha, a outro coleguinha, ele foi chamado a atenção porque ele ainda chamava a criança com o nome de menino. Porque como que uma criança de 6 anos, o seu coleguinha chamou a vida inteira Gustavo e agora é a Beatriz? E essa notícia me chocou de um tal jeito, porque às vezes a gente pensa que não é real, mas é real. E as coisas, elas estão acontecendo. E se a gente não é notícia compartilhada entre os amigos, é só a gente ver o jornal, é só a gente ver a internet, que cada dia os sinais, eles estão aí. E que se tiver uma palavra rema para a minha vida, para o próximo ano, é de preparação. Como se Jesus verdadeiramente ele tivesse as portas, porque ele está. Não é que a gente não vai mais sonhar com o futuro, a gente vai sonhar com o futuro. A gente vai ter o nosso planejamento, a gente vai ter sonhos, nós vamos realizar muitas coisas, mas paralelo a isso eu tenho que lembrar que eu preciso me preparar. Porque eu não quero ser as 5 virgens de que quando o noivo chega, eu não estou preparada. Eu quero estar preparada nesse dia. E que a gente se conscientize como igreja de cada vez mais fazer essa busca. Porque Ele está às portas. Ele está às portas e Ele nos ama. E eu acredito que a nossa maior motivação como cristão é buscar o reino de Deus. Porque a palavra fala buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu creio que Jesus vai acrescentar muitas coisas nas nossas vidas. Que Ele tem muito ainda a fazer. Ele tem muito para fazer através de mim, através de cada um aqui, está aqui nesse lugar, porque eu acredito que aqui tem muitas pessoas talentosas, tem muitas pessoas que têm muito para entregar na casa de Deus, mas a gente precisa se dispor, e ao mesmo passo que a gente se dispõe, a gente se preparar, porque o Senhor, Ele está às portas.